Nossos cumprimentos a todos aqueles que nos ouvem. E estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo a respeito das profecias de Daniel. Na semana passada, nós falamos aqui de um panorama completo que o livro de Daniel oferece. E hoje nós vamos dar continuidade em algo mais específico daquela profecia dentro da profecia que inicia-se em Daniel 8,14. Ali diz o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É uma profecia bem longa, bem interessante, necessária que estudemos, que compreendemos. E hoje temos aqui o pastor Sérgio Monteiro, que ele é especialista nisso e mais em outras coisas. E temos aqui dois aprendizes que, apesar de termos feito teologia também, mas estamos aqui para aprender com ele. Está o pastor Kenny Roger e eu, que sou o professor Gui. Então, bem-vindos, e com o nosso agradecimento a todos aqueles que nos ajudam aqui nos bastidores. Somos muito gratos a esses. E vamos fazer uma pequena prece pedindo a Deus que esteja conosco e com todos aqueles que hão de ouvir este podcast. Pai misericordioso, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, que a graça do Senhor nos alcance. Pai Santo e Eterno, perdoa-nos tudo onde temos falhado e dá-nos o teu Santo Espírito para que possamos compreender e levar adiante esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, professor Gui e pastor Kenny. Nós estamos aqui nesse podcast, mais uma vez, para continuar o nosso estudo na semana passada. Agora a gente deixou de lado todo o panorama histórico do livro de Daniel, aquelas questões, surgimento de chifres, todo aquele monte de coisa, né? É uma profecia muito interessante, Daniel 8. Daniel 8, nós vimos que ela se liga com Daniel 7, e nós vamos ver hoje que ela se liga com Daniel 9 também. Vimos que há uma sequência. Mas a profecia que nós ficamos assim, ficou aquele sabor de... E aí? E aí? Era justamente Daniel 8,14. Daniel 8,14 tem uma profecia de tempo, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A expressão purificado, a gente já explicou semana passada, que ela tem a ver também, não apenas com limpar alguma coisa, mas justificar, tirar o que... proteger, questões mais relacionadas e não apenas relacionadas à purificação, como se algo estivesse sujo e limpeza, mas coisas... mais importantes até do que essa própria questão de limpeza, na verdade, atreladas a ela. Uma das coisas que estavam atreladas é justamente o fim do ataque do chifre pequeno contra tudo o que acontecia nesse santuário, que nós vimos semana passada, que é o santuário celestial. Lembra disso? Sim. Né? Santuário celestial. Pastor Kenny, na semana passada nós vimos que o que nós temos ali não tem nada a ver com o santuário terrestre. Né? Existe uma escola de interpretação aí, que é a escola de interpretação preterista, que é o que mais se ensina nas faculdades hoje, que fala que que tudo que nós temos ali aconteceu no passado. E a profecia perde, e me parece que a profecia acaba perdendo esse significado, esse sabor tão gostoso de estudar, quando tudo fica preso lá no passado, tudo antes de Cristo e etc. Sabe, pastor, se estivesse no passado, nem profecia seria história. Exato. Porque profecia é o que está no futuro. Exatamente. Aponta para o futuro, né? Tudo que aponta para o futuro. Né? E eu achei interessante o pastor Sérgio você falar isso aí, porque essas escolas de interpretação, ela acaba influenciando muito a leitura de muitas pessoas, acaba se tornando a lente da pessoa quando vai estudar a Bíblia. Então, existem algumas escolas de interpretação preteristas, tem as futuristas, né, que a pessoa coloca tudo para o futuro. Tem também uma escola chamada idealista. Essa escola é mais ou menos assim, tudo é espiritual, né, traduzindo assim bem didaticamente. Mas nós seguimos um outro tipo, usamos uma outra lente, né? Que nós priorizamos o que o texto bíblico diz, a história juntamente com a gramática da própria Bíblia. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso é muito interessante porque, assim, eu vejo que tanto o preterismo quanto o futurismo, eles acabam tirando também o impacto da profecia sobre nossa vida, individualmente. Porque se é no passado, ficou no passado. Já não aconteceu, não tem nada a ver comigo. Futuro não tem nada a ver comigo, a não ser que eu chegue até o futuro.
O método de interpretação histórico, que é o historicista, que nós utilizamos, não apenas a Igreja Adventista, mas foi o método dos reformadores, como Martinho Lutero e outros reformadores, como Wycliffe e outros também, Manuel Lacunza, que o senhor citou na semana passada, John Wolfe também e outros pregadores daquela época, eles colocam a profecia como acontecendo durante toda a história e nós estamos inseridos nesse processo histórico. E eu acredito que o livro de Daniel, tanto o capítulo 2, que nós vimos lá, que é a chave histórica, a chave profética, ela nos leva a um passeio na história. E o capítulo 7 nos repete esse passeio. E o capítulo 8, ele nos dá mais detalhes a respeito de algo que deve acontecer também dentro desse percurso histórico. Então não poderia ficar preso no passado e nem restrito ao futuro. Deve se locomover no período de tempo. E o período de tempo do capítulo 8 são 2.300 tardes e manhãs, que nós vimos na semana passada, que são relacionados, essa expressão tarde e manhã acontece no livro de Gênesis, e ela está sempre relacionada com dias. Mas dia em profecia, quando a gente compacta a profecia, nós vimos ele está relacionado com, quando tem que expandir, está relacionado com anos, conforme está no livro de Números 14, verso 34, e no livro de Ezequiel, capítulo 4 também. Tudo isso nos leva a entender que esses 2.300 tardes e manhãs são efetivamente 2.300 anos. Sabe que eu acho curioso, professor Gui e pastor Kenny? A gente conversa muito com pessoas que dão estudo bíblico, né? E todo mundo tem medo de explicar essa profecia, explicar esse negócio de matemática e todas essas coisas. O senhor tinha medo o senhor tem medo quando vai estudar, explicar as profecias? Estudar eu sei que não, mas explicar também, professor Gui? Eu tenho medo de errar, porque um erro em profecia pode levar as pessoas a ou não entender ou entenderem demais. Mas eu confesso que quando eu estava estudando aí, o meu sócio, que era o professor Davi, começou a ensinar, eu passei um tempo resistindo quando ele falava muito do santuário, e eu já estava pronto para dizer para ele que eu não queria mais. Mas naquele dia que eu ia dizer que eu não queria mais, foi no dia que ele, num estalar de dedo, eu compreendi tudo. E dali para cá, eu me interessei por isso, e eu acredito que todo cristão devia estudar esse assunto, dominar, porque se ele compreende esta profecia ou estas profecias de Daniel, jamais ele vai abandonar a Cristo. Amém. Exatamente isso. Você tem medo, pastor Kenny? Não, nunca tive medo. 4 anos de teologia já não deixa ter medo, né? Também ajudou bastante o curso teológico. Mas, assim, no meu caso, desde pequeno, eu sempre tive a curiosidade, assim, de estudar a Bíblia. Quando eu comecei a ler, eu fui bem, assim, pequeno, né? Com 6 anos já sabia ler e escrever. Aprendi na creche. Antigamente a gente aprendia na creche, né? Sim. E o primeiro livro que eu peguei para ler foi a Bíblia. E eu me lembro que o primeiro capítulo que eu abri foi Apocalipse capítulo 20. Então, hoje nós estamos falando sobre Daniel, mas nós sabemos que Daniel e Apocalipse se complementam. Eles se complementam, se conversam. Mas você sabe que a grande maioria das pessoas tem medo, né? A grande maioria das pessoas tem medo. É porque envolve muita matemática, envolve muitos dados históricos e matemáticos. E envolve alguns dados linguísticos, que aí as pessoas geralmente não prestam atenção. E hoje nós vamos tratar dessa profecia em termos assim, vamos dar uma olhada nos componentes dessa profecia, os tempos em que elas ocorrem. E aí eu queria pedir para a nossa produção ali, gente, colocar para a gente aí a imagem que vai nos ajudar, vai nos guiar aí no estudo cronológico da profecia. Pode passar aí para a gente. Isso, olha que imagem bonita, né? Essa imagem que nos mostra Cristo, fala do juízo, 2.300 tardes e manhãs. Você tem ali, então, resumindo, primeiro dia, um dia, né, em Gênesis 1:5, tarde e manhã, então houve tarde, houve manhã, um primeiro dia, e um dia vale por um ano, em Números 14:34, Ezequiel 4:7. Quando começam? E aí a gente começa a ter algumas perguntas, algumas dúvidas, né? A profecia do capítulo 8, ele fala até 2.300 tardes e manhãs, e você vai procurar, a partir do verso 16, nós temos a interpretação dessa profecia, da profecia do capítulo 8. Mas, infelizmente, né, eu diria até que felizmente, mas na verdade, quando nós vamos até o verso 26, no verso 26, nós encontramos ali apenas e tão somente dizendo assim: e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Não tem interpretação nenhuma. Ele interpreta quem é o bode, quem é o carneiro, o grande chifre, os chifres que surgiram no seu lugar.
Mas a visão da tarde de manhã, versos 13 e 14, a maré, não diz nada, só diz, olha, sela. E aí Daniel fica chateado, né? Daniel diz assim, eu, Daniel, desmaiei, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Né? E me espantei acerca da visão, pois não havia quem a entendesse. Ele não conseguia entender essa maré, essa visão que aparece ali. Quando é que a gente tem um período de tempo? O tempo deve ter algum marcador de início. Como é que a gente sabe quando essa profecia começa? É no capítulo seguinte, no capítulo 9, a partir do verso 24. Mas Daniel diz o seguinte no verso 2: eu entendi pelos livros que o número de anos que falara o Eterno ao profeta Jeremias, que havia de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Né? Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinzas. Por que ele faz isso? Porque ele está falando de tempo. Ele entendeu que os 70 anos estavam por terminar, mas ele tem uma visão que ele não tinha entendido. Isso aqui acontece 13 anos depois. E ele olha e fala, o que eu faço? Deus disse que nós iríamos embora depois de 70 anos. Vai estender por 2.300 anos mais? Não vai acabar esse exílio? E ele busca Deus em oração. Por que ele busca Deus em oração? Porque no capítulo 29 do livro de Jeremias, Deus diz que passados 70 anos da Babilônia, do exílio, vocês vão se voltar a mim, vão me buscar em oração. Lembra aquele verso bonito que a gente sempre escuta? Que é o verso 12, que diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É Deus dizendo, quando vocês fizerem isso, os 70 anos vão acabar. Daniel olha e diz assim, vamos orar então. Eu vou orar para que acabem os 70 anos e não haja uma extensão de 2.300 anos. E aí o anjo, no início das súplicas de Daniel, vem e diz assim, Daniel, esses 2.300 anos não são a extensão do cativeiro. Não tem nada a ver com a extensão do cativeiro. E ele diz, olha, 70 semanas apenas estão decretadas sobre o teu povo. Verso 24. Tá? Somente 70 semanas. E aqui ele diz decretados, que está no verso 24, mas diz cortado no hebraico, hatak. E quando ele diz cortado, quer dizer que você corta alguma coisa de algo que é semelhante, correto? Eu não vou cortar borracha de corda. Eu corto corda de corda. Então eu corto tempo de tempo. Como são 70 anos, são 70 semanas, essas 70 semanas precisam ser cortadas no contexto da profecia de algo muito maior. E vão ser de quê? Qual é o período de tempo que nós temos no capítulo anterior? 2.300 tardes e manhãs. Exatamente, pastor. Então, as 70 semanas, elas provêm um tempo que é determinado para o povo de Israel, para dar tranquilidade a Israel de que Deus continuava julgando o povo e amando a esse povo. E ele diz, quando é que isso vai começar? Verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, nós encontramos aqui, olha, eu vou falar uma expressão bonita agora aqui, que é terminus aquo. No latim, é o marcador do início. Marcador do início, ou seja, quando começa, é dito aqui, quando saísse uma ordem para restaurar e edificar Jerusalém, esse período começaria. O grande período das 2.300 tardes e manhãs, do qual 70 semanas foram cortados para o povo de Israel, foram decretados para o povo de Israel. Quando é que a gente encontra isso na história e na Bíblia? Esse primeiro período, esse marcador de tempo, pastor Kenny? Quando é que a gente pode encontrar esse período? Né? Onde é que a gente pode encontrar na Bíblia alguma ordem para restaurar e edificar Jerusalém? Justamente no livro de Esdras, né? Exatamente. E o que acontece no livro de Esdras? Nós vemos ali que... Prova de vestibular, hein? Vestibular de teologia. Acontecem muitas coisas, né? Acontece um monte de coisas, exatamente. Mas em relação ao que nós estamos estudando aqui, nós vemos que há alguns decretos ali, né? Do rei Ciro, depois Dário. Nós temos ali também o rei Xerxes, que a Bíblia também o chama de Assuero. Né? E nós temos ali também, posteriormente, o rei Artaxerxes I. Né? Isso, Longínquo. Então a gente vai ver que esses reis, eles vão fazendo decretos para que o povo de Deus, que naquela época eles estavam sendo ali perseguidos, eles eram cativos, né? E cada decreto vai contribuindo para que o povo de Deus ele volte para Jerusalém, que haja reconstrução dos muros, do templo. E é mais ou menos isso que nós vamos encontrar ali. Então, em Esdras, capítulo 7, nós vamos encontrar, no capítulo 4 e no capítulo 7, nós vamos encontrar esse decreto que vai marcar a data de início para a contagem dessa profecia maior, de 2.300 tardes e manhãs.
E agora uma coisa, pastor, que eu acho interessante também nisso tudo aí, é que o homem que deu essa ordem não era um qualquer um homem que foi preparado, porque ele era ali, como você falou, ou era filho de Esté ou enteado de Esté. Alguém que amava o povo judeu. Alguém que estava entendendo e tinha interesse em que isso acontecesse. Isso foi, para mim, muito marcante, porque nós sabemos que Deus tem a pessoa certa para o tempo certo e para a missão correta, né? Sim, sim, é assim, nós poderíamos até, é sempre bom estar relembrando, né, professor Gui, algumas pessoas acham que Deus rejeitou os judeus. Isso é uma interpretação totalmente equivocada da Bíblia, né? Deus, ele em nenhum momento ele fez isso. E assim, só para fazer mais um acréscimo aí, o pastor Sérgio já explicou muito bem, eu achei assim muito interessante para nós que estamos escutando isso aqui, professor Gui. Daniel ali no capítulo 8, o pastor Sérgio começou a ler, ele diz que pelos livros... Pelo 9. Né? Pelo capítulo 9, exatamente. Ele, pelos livros, ele começou a entender as profecias. Ele estava estudando o profeta Jeremias, certo? E depois ele faz uma oração. Então, a gente vê a importância do estudo da Bíblia, da própria profecia e da oração. Muitas vezes a gente não entende a Bíblia porque a gente não faz uma oração antes, pedindo para Deus. Foi por isso que nós oramos aqui antes, pedindo para que o Espírito Santo seja o nosso professor. Porque, de fato, há textos difíceis na Bíblia, há profecias, há matemática, há história, e nós precisamos do Espírito Santo para nos iluminar para entender essas profecias. Então, é importante a gente sempre estar em oração, com humildade e deixar a Bíblia interpretar ela mesma. Então, no início, foi falado aqui brevemente das escolas de interpretação. E aí eu quero enfatizar mais uma vez, por que nós seguimos essa escola, professor Gui? A escola historicista e gramatical, vamos dizer assim, seguindo o texto da Bíblia. Porque essa escola foi o que Jesus ensinou. Jesus, ele foi o criador dessa escola. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 27, ali está escrito que Jesus ele começou a explicar para aqueles discípulos que estavam andando com ele pelo caminho de Emaús, e diz que de Moisés, ele foi passando pelos profetas explicando a profecia. Então, este é o método ideal, correto, que nós devemos estudar a Bíblia para compreendê-la da maneira certa. Isso é maravilhoso. Agora, sabe uma coisa interessante a respeito do capítulo que a gente sempre fala, né? Capítulo 7 de Esdras. Eu brinco sempre quando eu vou nas igrejas, eu falo assim, eu dou um carro para quem me encontrar no capítulo 7, reconstrução de muros e praças, né? De muros e portões, como diz lá em Daniel 9:25. E o povo vai e puxa daqui, puxa dali, tá? E o pessoal falando assim, eu falo, mas eu dou um carro, não sei se é um carro, um Hot Wheels, alguma coisa assim, mas eu dou um carro para vocês. E procura, e você não vai encontrar no capítulo 7 de Esdras nada que diga de reconstrução de muro. Não fala no capítulo 7 de Esdras. Nada é dito a respeito disso lá no capítulo 7. Então o que é a profecia? Então será que nós, adventistas, estamos tomando um capítulo errado, um decreto errado? E aqui eu preciso fazer corrigir algumas coisas que as pessoas geralmente pensam. Ciro deu um decreto, ele permitiu a volta das pessoas a Jerusalém. Dario aqui não é o mesmo o Dario de Daniel, tá, gente? O pessoal precisa tomar cuidado. Dario aqui não é o Dario que deu o segundo decreto. Ele era o Dario II, que é o Dario que foi... tomou o reino ali por volta do ano 520 a.C. No ano 520 a.C., depois de haver toda uma confusão da morte de Cambises, do filho de Ciro, de Ciaxares e etc., Dario toma o reino, finalmente, depois de toda uma tramóia que aconteceu ali, e ele, por incrível que pareça, ele manda reconstruir o templo. O decreto não tem nada a ver com a reconstrução de Jerusalém. O de Ciro tem o retorno das pessoas, é só isso. Ele diz, olha, podem reconstruir o templo, mas não menciona a reconstrução da cidade. No decreto de Dario, ele permite a reconstrução também do templo, a continuidade da reconstrução do templo, que havia sido parado pela rebelião de Cambises, depois da morte de Ciro, os problemas ali da morte da tomada do reino, etc. Ele termina e o templo ele decreta em 520 e o templo termina a ser reconstruído em maio de 515. Então, esse decreto não serve, porque ele não fala da reconstrução de Jerusalém, mas apenas e tão somente da reconstrução do templo, embelezamento do templo. O próximo decreto que nós temos, passam-se vários anos, Xerxes entra no reino, ele recebe o reino ali, só que ele não faz nada. Ele tem todo o exemplo de Esther, tem tudo isso,
mas ele não permite reconstrução de nada. O filho dele, como o senhor bem disse, é filho de Ester ou enteado de Ester, por alguma razão que nós não conhecemos efetivamente, bíblica. Nós sabemos pela história que ele era alguém, o nome dele, Longimanus, né? Longimanus significava que ele era uma pessoa boa. Parece que ele era uma pessoa bastante... Alguns dizem que ele tinha uma mão mais longa do que a outra, mas os eruditos geralmente falam que na verdade era um epíteto que deram a ele porque ele era uma pessoa boa, justo. E ele, talvez como presente para sua mãe ou madrasta, Ester, para aquela que o ajudou e esteve com ele tanto em agradecimento, e aí Deus utiliza aqui o agradecimento, né? o amor de alguém por sua mãe ou sua madrasta, as boas influências dela, ele baixa esse decreto do livro de Esdras, capítulo 7, porque ele começa, e aqui é um ponto interessante, porque o capítulo 7 do livro de Esdras, ele começa justamente dizendo assim, ó, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, no verso 12. Saudações. Por mim se decreta. O capítulo 2, um outro momento lá que é Neemias, que geralmente as pessoas pegam, que acontece no ano 445, ele em nenhum momento fala que decreta, ele dá cartas a Neemias para que ele pudesse voltar a Jerusalém. O único lugar que efetivamente nós temos aqui, que é um decreto, é o de Esdras. No capítulo 7 de Esdras. Mas em nenhum lugar o capítulo 7 de Esdras fala de reconstrução dos muros, no capítulo 7 de Esdras. Só que quando a gente volta no capítulo 4 do livro de Esdras, e eu queria que você nos acompanhasse aí no capítulo 4, você vai encontrar ali, por exemplo, no reinado de Assuero escreveram acusações, uma acusação contra os habitantes. Capítulo 4, verso 6, os habitantes de Judá e de Jerusalém. Capítulo 4, que é nos tempos de Assuero. Assuero era Xerxes, que é o pai de Artaxerxes, que nós conhecemos. Agora o verso 7 diz também nos dias de Artaxerxes, escreveram Bislã, Mitrídates, etc, etc. E aí eles começaram um monte de acusações. E olha as acusações que eles fazem. Demais nações. Eis, pois, a cópia da carta que mandaram. Saiba, rei, que os judeus que subiram de ti, essa expressão em aramaico, ela indica uma permissão do rei, ou um mandado do rei para que eles subissem, para que eles fossem. A nós, foram a Jerusalém, estão reedificando, olha que interessante, aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando o quê? Os seus muros e reparando os seus fundamentos ou circunvalações. Agora saiba o rei, que se aquela cidade for reedificada e os muros forem restaurados, eles não pagarão tributos, nem imposto, nem rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. E aqui o interessante é porque, na verdade, esse danificará a fazenda dos reis, em aramaico contém uma expressão muito interessante que geralmente não consideram aqui. Na verdade diz assim, eles acusam o rei de danificar a fazenda dos reis. Então diz assim, e tu, ó rei, causarás prejuízos aos reis. Por que o rei causaria prejuízo? Pela ordem, pela permissão de ir lá e eles ficarem independentes. Exatamente. Muito bem, professor Gui. Porque justamente eles receberam um decreto, e quando acontece esse decreto? No 7º ano do rei Artaxerxes, o capítulo 7 diz isso. Eles recebem no 5º mês, quando Esdras entrega para eles, eles dizem, peraí, nós vamos agora perder a fazenda? E por que eles fazem a fazenda? Volte no capítulo 7. Volta ali no capítulo 7, gente. Olha que interessante o que o próprio rei diz, né? Capítulo 7, verso... Cadê? Onde é que está aqui? Capítulo 7, verso... Aqui, verso 24. Olha que interessante. Também vos notificamos acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, natineus e outros servos desta casa de Deus, que não será lícito exigir-lhes nem tributo, nem imposto, nem rendas. Em outras palavras, o rei disse o seguinte: reconstruam Jerusalém, reconstruam os muros, mas vocês não podem pedir tributo a vocês, os príncipes da Transeufratênia. É exatamente do que eles se queixam no capítulo 4 que nós lemos. Então eles dizem assim, rei, o senhor tirou nossa fonte de renda. Por que o senhor está fazendo isso? O objetivo do rei não era simplesmente a reconstrução. E aí eu me recordo de um autor chamado Arnold Toynbee, que escreveu um livro chamado História das Cidades, em que ele diz que muros e praças eram onde os julgamentos eram feitos, como eu mencionei na semana passada. Esses julgamentos que eram feitos ali precisavam então dos muros, das praças e dos portões. E uma das coisas interessantes que o decreto de Esdras 7 diz, olha que interessante também que o capítulo 7 diz que ele deve mulgar
todo aquele que quiser subir, conselheiros, etc. E ele diz algo muito interessante. Fala do serviço da casa do seu Deus e dos impostos que deveriam também. Tudo que for ordenado pelos céus, pelo Deus dos céus, isso precisamente se faça. Olha que coisa, que palavras interessantes. A palavra do rei, um rei pagão. Verso 23. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois por que haveria ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Percebe? E aí o verso 25 diz assim: E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuís, constitui magistrados e juízes, que julguem todo o povo que está na província da além do rio, isto é, todos os que conhecem a lei do teu Deus, e ensinas aos que não as conhecem. Para quê? Por que isso? E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, com zelo se lhe execute a justiça, que seja morte, quer desterro. Como é que Esdras poderia aplicar a lei de Deus? Através da reconstrução das praças, dos muros, do palácio e também de Jerusalém. Isso não é apenas a Bíblia, é confirmado pela história. Arnold Toynbee no livro História das Cidades. Resumindo tudo isso, então nós temos precisamente o cumprimento da profecia no 7º ano do rei Artaxerxes, quando Jerusalém recebe uma ordem para ser reconstruída, uma palavra para ser reconstruída e ser restaurada, ganhando de volta a sua identidade. Quando isso aconteceu na história? Nós temos os chamados vários indicadores astronômicos e históricos, como as crônicas de Ptolomeu, por exemplo, que nos auxiliam a entender que isso aconteceu no ano 457 a.C. O 7º ano de Artaxerxes começa no ano 458 e termina no ano 457 a.C. Por isso nós temos precisão histórica para indicar aqui, como você pode ver aqui na nossa tela, usando Esdras 4 e 7, que o início do decreto, o início do período das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs se dá no ano 457 a.C. Quando? Nós vamos entender que foi no 5º mês quando eles chegam, e não no 1º mês quando o decreto é dado. Porque um decreto só tem validade quando as pessoas a quem eles se dirigem o recebem. Então, o rei pode dar 1 milhão de decretos ali e não vai adiantar nada. Mas quando os príncipes da Transeufratênia recebem, ou da província além-rio, recebem o decreto, aí passa a valer. E quando isso acontece? No 5º mês, como diz o próprio capítulo 7 de Esdras. Ali o capítulo 7, verso 8. No 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Então, no 5º mês do livro do ano 7º dele, ele chegou a Jerusalém. Isso dá mais ou menos o outono do ano 457. A Bíblia nos diz o seguinte, que 7 semanas nós teríamos a reconstrução dos muros com tempos conflituosos. Esdras conseguiu terminar de reconstruir o muro, professor Gui? Logo em seguida? Não conseguiu. Porque essa carta que eles mandaram para o rei Artaxerxes, que foi quando ele estava com um problema de rebeliões na Líria e em alguns outros lugares, fez com que o rei dissesse, para tudo. Capítulo 4 diz, manda parar. Procurou no rei e etc. Durante aquele período, eles pararam. 457, 445, eles não tinham conseguido ainda reconstruir. Quando Neemias recebe a visita de Hanani, voltando ao capítulo 1 e 2 do livro de Neemias, e ele pergunta o que aconteceu. Ele diz, os muros estão queimados, eles não conseguiram reconstruir. E aí Neemias pede para o rei para que ele vá para ajudar na reconstrução. Ou seja, não conseguiram estabelecer a lei de Deus, não conseguiram fazer aquilo que o rei disse para que fosse feito. Por causa da oposição de Bilã, de Bislã e etc. Na época de Neemias já eram outros reis, que era Sanbalate, Reu e outros também, e não deixaram, a ponto de que eles... houve até uma guerra, lembra que eles... com as enxadas, e vai me interrompendo, pastor Kent, senão eu falo até amanhã, viu? A dificuldade que eles tiveram, porque pedreiros tinham que ter garantias, porque senão era impedido de trabalhar. E eles tiveram que fazer com as enxadas e pás numas mãos e na outra com espadas. Né? E tudo isso dura durante muito tempo. Mesmo depois de Neemias, Esdras, no capítulo 8 de Neemias, capítulo 8 e 9 de Neemias, e no capítulo 10, quando eles, no dia de Rosh Hashanah, eles vão lá e fazem festa de dia de Rosh Hashanah, é o dia do Ano Novo, fazem uma festa para Deus de leitura do templo, alguns anos depois, ainda continuaram tendo problemas. E a sua autoridade e independência ainda não estava plenamente reconhecida. Algo que vai acontecer apenas no ano 408 a.C., como a gente vê ali. Ó. Né?
Como é que a gente sabe que em 408, a partir de 408, Jerusalém foi novamente reconhecida como a capital do reino de Judá e ela foi e a autoridade centralizada foi mais uma vez reconhecida? Porque no ano 408 nós temos um papiro de Elefantina, que é chamado papiro de Elefantina, no qual o sacerdote de Alexandria, ele pede, Elefantina, que ficava ali no Egito, próximo de Alexandria, ali no Egito. O senhor esteve lá, não foi? Em Alexandria? Não foi em Alexandria? O senhor foi só para Jerusalém, né? Só para Israel. Tá. Precisamos ir lá, professor Gui, em Alexandria, para ver ali os finais precisamos fazer uma caravana da Escola do Pensar para ir para lá. Estamos juntos, né? Esse sacerdote, pela primeira vez, ele solicita a Jerusalém que resolva um problema e aplique a lei de Deus, e aplique a lei de Jerusalém, a lei de Israel, né, Torat Israel, para Alexandria, que estava no Egito, longe. Antes eles mandavam para onde? Para a Babilônia. Mandavam para a Babilônia, mandavam para Suzã, mandavam para qualquer outro lugar, ou tentavam resolver tudo ali. Em 408 nós temos a primeira evidência de que Jerusalém estava agora com independência legal e tinha o poder de aplicar a lei. Cumprimento fantástico da profecia, não? Com certeza. Voltaram a ter ali a independência, a fazer juízos, né, nas praças, ali na entrada da cidade. Então, pastor Sérgio, muito boa essa explicação. Então, nós já temos aí, então, o ponto de início de partida para começarmos a entender essa profecia maior aí de 2.300 tardes e manhãs. Então, o decreto ali é do ano 457 antes de Cristo. Exatamente, exatamente, do 7º ano do rei Artaxerxes. E eu queria que você guardasse aí 457 no outono, tá bom? Isso é extremamente importante. A profecia diz que 62 semanas, depois de 62 semanas viria um ungido. Ungido no hebraico Mashiach, que quer dizer, em grego é traduzido por Cristo. Cristo, né? ungido. Ungido. E essa profecia aponta para o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto é assim, eu vou falar baixo aqui, assim para nem todo mundo escutar, que era proibido no passado estudar Daniel dentro do judaísmo. Por quê? Porque ele aponta para os tempos do Messias. Rashi, no 11º século, um grande rabino, Rabi Shlomo Ben Isaac, ele dizia que os tempos do Messias são apontados em Daniel. No período intertestamentário, havia muitas pessoas estudando o livro de Daniel para poder identificar a chegada do Messias. Por curiosidade, sabe aqueles reis magos, aqueles reis sábios que vieram... Estudaram isso aí? Estudaram ali, e eles estudaram porque a tradição judaica e a tradição persa dizem que Daniel estabeleceu uma escola em que ele ensinou essas profecias para os persas. E eles levaram essa profecia, levaram esse conhecimento até o tempo em que eles olharam e falaram... Eles não olharam para a estrela e determinaram pela estrela que eles viriam. A estrela foi um guia que os levou até onde estava o rei. Eles olharam para o calendário. Precisamente. Olharam para o calendário e eles perceberam 457, peraí, o Messias está chegando. O rei de Israel está chegando. Quando eles perceberam isso, a estrela aparece, o coro dos anjos, né? O coro dos anjos aparece e diz assim, é como se estivesse dizendo para ele, vocês entenderam. Coisa que o meu povo não entendeu. Pois o meu povo não entendeu. E eles saem e começam a viajar. E eles vão até lá. E é interessante porque... por que muitos eruditos dizem isso? Porque a palavra grega magos, ela vem do persa, que quer dizer sábio. E essa palavra sábio é aquela que Daniel é chamado no capítulo 2, verso 40. Que ele é o príncipe dos caldeus, príncipe dos sábios, que no grego é príncipe dos magos. E que é a mesma palavra que descreve os magos lá em Lucas. Agora, pastor, eu percebo também que a palavra de Deus e o sentimento e o trabalho do Espírito Santo, ele é universal. Não é apenas para um povo, para um momento. Nós somos premiados por isso aqui no Brasil e etc. Quer dizer, nós estamos aí com o livro de Daniel, com a possibilidade, com você aqui nos explicando, quer dizer, nós somos privilegiados. Deus seja louvado. Então nós temos que aproveitar, estudar, e eu peço a todos aqueles que nos ouvem, comece a estudar o livro de Daniel. E depois você vai estudar mais outros. Inclusive, como foi falado, Apocalipse, que tem tanta gente que tem medo. Eu peço e convido a começar a estudar o livro de Daniel. Capítulo 2, ele é fantástico, se bem que o 1 é para a gente entender a situação, e dali para frente existem capítulos históricos e capítulos proféticos. Um complementa o outro, mas vamos
buscar as profecias de Daniel que nós vamos ser felizes. Com certeza. Elas nos apontam para um futuro brilhante, né? Porque elas nos dão certeza quanto à atuação de Deus no passado. Né? Olha, imagina, gente. Deus profetiza, ele diz assim, olha, vai acontecer isso, e ele coloca na corte uma mulher judia para influenciar um rei a ponto de que ele dizer tudo o que do Deus dos céus decrete que se faça. É fantástico isso, né? Bonito demais. Né? Pode falar, pastor. Estava aqui meditando nas palavras do professor Gui sobre estudar, né, a profecia de Daniel. E a gente sabe na história uma pessoa muito famosa, um cientista, né, Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Alguns dizem que ele estudou mais profecias, principalmente Daniel e Apocalipse, do que a própria física. Ele estudou e falou mais. Então, olha só que coisa, que testemunho para nós, né? Um cientista mundialmente famoso também estudava as profecias e o livro de Daniel. Isaac Newton e muitos outros, né? Grandes homens do passado estudaram, se debruçaram sobre o livro de Daniel. Aqueles homens que nós citamos no início, Lacunza, Wolff, etc., eles chegaram à conclusão que Jesus iria voltar justamente por isso. Eu sou suspeito para falar, né? Meu filho chama-se Daniel. Então mesmo. eu não gosto muito desse livro. Não, jamais. Não gosta nem um pouco do livro de Daniel, né? Dá para perceber. Voltando aqui ao nosso gráfico, então nós falávamos que Jesus Cristo, né? Ele cumpre o que Daniel 9 nos apresenta. Mas, por incrível que pareça, Daniel 9 ele fala que até a chegada do ungido. A unção de Cristo não acontece no seu nascimento. Né? Daniel 9 fala que viria quando ele seria ungido. E quando Cristo recebe a unção do Espírito para iniciar o seu ministério? No seu batismo, né? No seu batismo. Por João Batista, no ano 27. No ano 27, exatamente, precisamente. O ano 27 é o 15º ano de Tibério. O ano de Lucas nos fala que o batismo de Jesus aconteceu no ano 15º de Tibério. O ano 15º de Tibério, e gente, nós estamos falando aqui baseado no nosso calendário. Existem divergências de calendário, mas não mudaria o número de anos, a contagem de anos. Mudaria apenas a representação numérica do ano. Ok? Então não mudaria absolutamente nada a quantidade de anos. Nós iríamos fazer uma mudança da quantidade da data em termos de representação numérica do ano, mas continuariam sendo 69 semanas, 434 anos, basicamente, considerando 490, menos 7 anos, 481 anos, desde o decreto de Artaxerxes até o batismo de Jesus. Ok? Então isso não mudaria nada. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas não mudaria porque Jesus nasceu em outra data, nasceu em outro... Não muda. Não muda absolutamente nada. Então, no batismo de Jesus, Jesus é ungido para a missão. Tanto que é assim que é a partir do batismo que ele é levado para o deserto para ser tentado. É no batismo que o Pai aparece, o Espírito Santo aparece, e o Pai diz, eis o meu Filho amado em que minha alma se compraz. Dali para adiante ele começa o ministério público. Exatamente, o ministério público. E antes ele tinha feito 1 milagre, 2 milagres, algumas poucas coisas. Mas a sua vida pública efetivamente começa a partir do batismo. De forma que é no batismo que ele se apresenta a Israel e apresenta-se ao mundo como cumprindo a profecia das 2.300 tardes, das 70 semanas da unção do Messias. A profecia continua com um outro evento, então nós temos aqui muito de forma precisa. Isso acontece exatamente 481 anos antes, depois do decreto. 481 anos. Preciso. O 15º ano de Tibério é preciso no ano 27, 26, e é por isso que eu falei que você tem que lembrar ali que foi no outono, porque você não pode diminuir data de anos, você tem que transformar as datas em anos. Então nós temos o outono, faltavam ainda 3/4 do ano para terminar o ano, as estações do ano 457. Então eu tenho 456 mais 3/4. Quando eu faço isso, diminuo de 481, eu vou ter o ano 26 mais 3/4, o ano 27. E esses 3/4 de ano vamos levar até o ano 27, que é o batismo de Jesus. Só que o batismo de Cristo, ele é o marcador de que ele seria ungido. Mas há um outro evento, e aí o capítulo 27 nos diz, o capítulo 9, verso 26, diz o seguinte: depois de 62 semanas será cortado o ungido. Cortado o ungido. Então, ele viria, 62 semanas depois ele viria, e acontece aqui então a sua morte, a previsão da sua morte. Durante a sua vida, ele fará um pacto firme, diz o verso 27, mas não é isso que está escrito aqui, na verdade, no hebraico. O hebraico diz assim, na verdade, não é que ele fará, mas que ele fortalecerá uma aliança com muitos uma semana. Duas coisas muito importantes aqui são
precisam ser lembradas. Não diz é por uma semana no hebraico, diz uma semana. Ele fortalecerá uma aliança, uma semana. Porque a aliança já havia. Ele veio apenas dar um ok ali. Um upgrade nela, né? Veio fortalecer a identidade. É como se Jesus tivesse vindo e dizendo assim, lembra, olha, fui eu que fiz essa aliança e eu quero dizer para vocês que não entenderam tudo que estava escrito lá. Vocês não entenderam, meu povo não entendeu. E aí tem um processo muito interessante, que ele diz muitos. E aqui é uma expressão maravilhosa, que em hebraico é rabim. E essa expressão rabim, em hebraico, ela tem um sentido de universalidade, de universalização. Então, essa aliança que é feita com muitos, não é com muitos apenas do povo judeu, mas esse muitos é com muitos em todas as funções, como o senhor disse lá no início, que ela não é apenas para nós, mas em todas as nações que iriam aceitar a aliança proposta em Jeremias 31, que é o que Daniel estava estudando Jeremias, capítulo 29. E de Jeremias, capítulo 29, ele complementa-se no capítulo 30, no verso capítulo 31 até o 33, numa única unidade literária, que fala 3 vezes de uma nova aliança. Capítulo 31, e fala que essa nova aliança nada mais é do que a aliança que Deus fez com o dia e com a noite, no capítulo 33. A aliança do dia e da noite. Então, essa aliança que ele faz, e aqui eu me recordo muito bem, o professor Gui sempre fala, nós precisamos lembrar que a aliança de Deus não anula a sua lei, antes a exalta. Porque a aliança de Deus, ela não é para anular algo que veio anteriormente, mas para fortalecer, como está escrito aqui. A palavra de Deus permanece. Permanece, exatamente. E ele permanece, e é interessante que ela permanece na morte do Messias. Porque a sua morte toca alguns aspectos, mas fortalece, pela sua morte, fortalece uma aliança com muitos. É na sua morte, no tirar o Messias, no cortar o Messias, que a aliança é plenamente fortalecida. Ela é estabelecida, como nos diz o autor de Hebreus. Sim, pastor. Na morte de Cristo, o que aconteceu foi uma comprovação de que a lei ela tem validade porque ela foi quebrada e por isso Cristo teve que morrer. Se fosse tão fácil, né? Abolir a lei era mais fácil. Deus não precisava ter mandado seu filho. Olha, vamos esquecer, tudo bem, e vamos esquecer a lei, eu refaço tudo. Não, mas ele não. Ali está o cumprimento da lei. Aquele que pecar, morrerá. Cristo morreu por nós porque quebramos a palavra dele. Porque nós quebramos as palavras de Deus e escapamos e fugimos da sua aliança, né? Sim. E enfatizando aí, pastor, muitos, né? Como você acabou de explicar para nós, isso é muito importante, né? Nós que estamos aqui, as pessoas que estão em casa nos acompanhando, a profecia bíblica já ela apenas está se complementando. A ideia de Deus sempre foi ali salvar a todos. Não, Deus não está exclusivamente com o povo, né? Nós sabemos que Deus ele escolheu o povo dele para ser uma testemunha, né? Para ser uma testemunha para muitos, para todos. Então eu achei isso muito bonito, também profundo. A gente nunca perder isso, sermos humildes, lembrar de que o sacrifício de Jesus é para todos. Amém, exatamente. Agora, vejam, a profecia diz que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Capítulo 9, verso 27. Na metade dessa uma semana, do de ano 27, 3 anos e meio, nós vamos chegar até o ano 31. 3 anos e meio até o ano 31, que é exatamente quando Jesus morre, o ano 31, na Páscoa do ano 31, provavelmente no dia 8 de abril do ano 31. Dia 8 de abril, que teria sido uma sexta-feira. Existe uma discussão ali, se foi no ano 33, ano 30, se a Páscoa caiu, alguns dizem que caiu na quarta-feira. Não, a Páscoa caiu naquele ano, com os ajustes do calendário caíram naquele ano na sexta-feira. O dia 15 de Nissan caiu sexta-feira, né? A noite da Páscoa caiu na quinta-feira, dia 14, mas o dia 15 de Nissan foi sexta-feira, que foi... Nissan é o primeiro mês, tá, gente? Primeiro mês do calendário judaico. Nesse dia, exatamente, Jesus morre. Não é? E o apóstolo Paulo nos diz que Jesus é a nossa Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus, disse João, que tira o pecado do mundo. Aqui a profecia nos diz, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oblação. Em outras palavras, nada do que era feito mais no templo teria significado. Por quê? Porque a cortina do templo, o segundo véu do templo se rasga de cima e embaixo, expondo ali a pedra que estava ali no lugar da arca, demonstrando que, embora o templo ainda fosse maravilhoso, fosse fantástico, e um lugar também ainda da presença de Deus, mas estava ali morrendo aquele que era maior do que o próprio templo. Não é mais necessidade de sacrifícios, porque
O Porque o sacrifício verdadeiro morreu. Todo aconteceu. Exatamente. É muito interessante isso daí. Eu fico pensando, por que naquele dia não desconfiaram que o se rasgar do templo era um sinal que eles deviam repensar? Eu desconfio que eles desconfiaram. Eu desconfio que eles desconfiaram. Refazer de novo, outra cortina. Mas eu desconfio também que os líderes naquele tempo ocultaram muitas dessas coisas. E não é sem razão que eu desconfio, por uma razão. Porque eles fazem parte aqui do muitos também. Não é? Veja que coisa interessante. Ele faz essa aliança, Jesus morre, o Messias morre, ele ressuscita, e 40 dias depois da sua ressurreição, né, ele tem o Pentecostes. E no Pentecostes juntaram a eles muitos, mais de 3.000, dentre os quais sacerdotes, escribas, líderes, que provavelmente participaram daquele lado dos vários turnos, eles viram, souberam do resgate do templo, eles compreenderam que agora não era mais necessário sacrifícios como perdão de pecados, como um meio pelo qual haveria perdão de pecados. Eu não quero dizer que eles não mantiveram sacrifício, porque o próprio apóstolo Paulo manteve alguns sacrifícios ainda, como sacrifício de voto, como alguns outros sacrifícios, até a destruição do templo no ano 70. Tá? Então, os próprios apóstolos, eles mantiveram a noção de sacrifícios, mas eles entenderam, vagarosamente, em algum momento, que eles não teriam mais valor perdoador. Mais um valor nenhum perdoador. Seria mais ou menos assim, né? Aquele cerimonialismo foi cumprido, né? E não abolido. Exato. E isso é importante, pastor. Obrigado. Essa frase é fantástica, porque muitas vezes o mundo de hoje diz a lei de Deus ou a lei cerimonial. Eu nem concordo com a existência de lei cerimonial. Para mim existe aspecto cerimonial e aspecto moral de uma lei una, de uma única lei, que é a Torá. Mas é claro, Deus colocou ali aspectos que eram cerimoniais, aspectos que eram morais, e esses aspectos estão complementando a lei, como se houvesse a legislação brasileira, e aí você tem a legislação brasileira e tem lei civil, você tem o Código Civil, o Código Penal e etc. A legislação, essa legislação cerimonial, o apóstolo Paulo, ou quem quer que tenha escrito o livro de Hebreus, ele nos diz que elas passaram porque, havendo mudança de sacerdócio, há mudança da lei que rege o sacerdócio, que é o que está previsto aqui em Daniel 9. Vai fazer cessar sacrifícios e oblações. Se eu não tenho mais sacrifícios, por que eu vou ter uma lei que rege como fazer sacrifício? Entende? E aí eu trago isso, mas vejam, ele não está falando que vai abolir essa lei. Ele vai trazer para alguém que cumpre. E quem é que cumpre? Quem é que tem o poder de dar significado verdadeiro a ela? Sabe, professor Gui? E aqui eu gosto muito de um conceito. Qual era o problema da humanidade na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento? Pecado. Né? A lei dos 10 mandamentos, o Aseret Divrot, ela gostava assim, olha, porque ela é o caráter de Deus. O Tratado de Shabat do Talmud 105a, ele diz que aquela lei é o tratado de Deus, a alma de Deus escrita, o caráter de Deus. E ela está escrita. O que ela apresenta para a gente? Em todos os momentos. Ela diz assim, ó, esse aqui é o padrão de santidade, o caráter de Deus. Você não atingiu. Você não atingiu. Você está longe de atingir. Livro Santificação, página 7, da senhora White. Está longe de atingir. Está longe de atingir. E você tem que morrer. Porque nada mais do que isso. Você não atinge, você tem que morrer. E aí, a própria lei, a Torá, ela diz assim, mas há esperança para você. No Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, ela diz o quê? Existe um outro conjunto de leis, um outro conjunto de mandamentos que dizem que você não precisa morrer, mas vai ser aceito a forma como Deus lida com isso. São 5 S's da salvação: santuário, sacrifício, sacerdote, sangue e substituto. Então você deveria ir ao santuário, buscar o sacerdote, trazer um sacrifício de sangue para ser o seu substituto na morte. Com isso, todo aquele que fosse até lá encontrava o perdão. E na Bíblia, no Novo Testamento, hoje, Deus lida de maneira... O problema do homem é o mesmo? Ainda é o pecado. E de que maneira Deus lida com isso? Nós ainda estamos, os 10 mandamentos estão válidos, dizendo, olha, professor Gui, está longe daqui da santidade. Pastor Kenny, está longe da santidade. Pastor Sérgio, está longe da santidade. Você tem que morrer. Só que agora ela também diz assim, mas existe uma saída. Um advogado, um salvador, uma graça que foi ofertada, né? Ofertada para a gente. E onde essa graça está? Está lá no livro de Hebreus. Ela diz no santuário. Onde nós vamos? No santuário. O perfeito santuário. Quem nós buscamos? Um sacerdote que é como nós mesmos? Não, um sumo sacerdote
Não foi temos feito à mais semelhança. necessidade de sacerdote que não que se apresente como um doador de tudo. Exato. Isso é maravilhoso. Então imagine, nós temos que ir ao santuário celestial, ao sumo sacerdote celestial, que é ele mesmo o sacrifício e oferta o seu próprio sangue para ser o nosso substituto suficiente. Então, esses são chamados 5 S da salvação. Deus sempre lidou dessa mesma maneira. E foi o que aconteceu aqui no ano 31. No ano 31, esse sangue e esse substituto foi ofertado. E ele não veio para abolir a lei, como o senhor bem disse, abolir a lei, mas como o pastor Kennedy disse, veio para dar um perfeito cumprimento a ela. Não fazendo cumprimento no sentido de acabar, mas dar o perfeito significado. No grego, pleroma, veio trazer enchê-la e plenificar. 3 anos e meio depois, passando mais adiante, 3 anos e meio depois, nós vamos ter um outro acontecimento. E esse outro acontecimento é a conversão do apóstolo Paulo. Porque 3 anos e meio depois, acontece uma perseguição na igreja, surge Estevão, um grande homem inspirado pelo Espírito, e que vai trazer um sermão fantástico ali diante dos líderes judeus, que olharam para Paulo. Eles eram os dois da mesma sinagoga, a sinagoga helenística dos libertos, sinagoga dos libertos, e eles olham para Paulo e dizem: Paulo, você é o único que pode bater de frente com esse homem que está falando. Colocaram todas as suas esperanças em Paulo. E eles não conseguiram, Paulo não conseguiu fazer nada, eles decidiram que iriam matar Estevão. Iriam matar Estevão. O grande evento não é a morte de Estevão. A morte de Estevão é um catalisador para a conversão que vai acontecer depois, que 2 meses depois, 3 meses depois, do apóstolo Paulo. E quando muitos da profecia do capítulo 9, verso 27, essa aliança que estava restrita, porque Jesus também disse: vocês serão minhas testemunhas, primeiro onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém, depois em Samaria. Em Samaria, e na Judéia e até os confins da terra. Você tem uma progressão. E é com o apóstolo Paulo que essa progressão continua. E aí um ponto importante é que diz assim, né? Verso 24 do capítulo 9 de Daniel. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e o profeta. Na Bíblia de vocês pode estar escrito profecia, mas profecia em hebraico é nevoá. E nós temos aqui a palavra navi, que é o profeta. Selar alguém não é matá-lo. Selar alguém é prepará-lo para uma missão, separá-lo para uma missão. O que Jesus disse quando encontrou com Paulo no caminho de Damasco? Eu te separei. Eu te separei. Eu te conheço. Então Paulo estava selado para aquela missão. E que linda como ele cumpriu essa missão. Então no ano 34, longe de algo negativo, de rejeição, de matar Estevão, disso, daquilo outro, nós temos a universalização do evangelho com o grande apóstolo dos gentios, Shaul Hachalia, Paulo, o apóstolo, o enviado. E ele começa ali, ele é convertido, ele vai para a Arábia, passa 3 anos ali, ele depois volta, tem o Concílio de Jerusalém, tem várias outras coisas. E isso traz o evangelho até nós, traz o evangelho até os dias de hoje. E esse evangelho até os dias de hoje vai culminar no ano 1844. Porque em 1844 nós temos ainda, da profecia das 2.300 tardes e manhãs, 1810 anos. 1810 anos depois do ano 34 dá exatamente 1844. Tá? Em 22 de outubro de 1844, dia da expiação naquele ano, de acordo com o calendário bíblico e não com o calendário judaico. Então, gente, queridos, você vai ver muita gente mostrando para você: não, o calendário judaico foi 23 de setembro, o calendário caraíta foi 23 de setembro. Ignora, porque o importante é o calendário bíblico. E no calendário bíblico você só pode ter o início do ano quando a cevada está madura. E no ano de 1844, 1836, 1840, os líderes israelitas, os sacerdotes estavam celebrando as festas um mês mais cedo. Por que estavam celebrando um mês mais cedo? Porque eles utilizavam um cálculo matemático para chegar ao cálculo dos anos e não mais o calendário de observação. Quando você vai pelo calendário de observação, a data judaica 23 de setembro de 1844 e você coloca 29 dias, porque era acrescentado um mês a mais, você vai ter 22 de outubro de 1844. Então, em 22 de outubro de 1844, inicia-se, de acordo com, agora voltando para o capítulo 8, a purificação do santuário. E essa purificação do santuário se dá através do estabelecimento de tronos para julgar, do estabelecimento do tribunal celestial, diante do qual todos nós temos que comparecer. Lembra que Jesus disse em Marcos 7 que ele dirá: alguns estão à minha direita e à esquerda? Isso pressupõe um julgamento anterior.
E, querido, e aqui um ponto extremamente importante. E vocês estão muito quietos. Pode continuar. Vocês estão muito quietos. Tá interessante o assunto, viu? E aqui um ponto extremamente importante. Geralmente as pessoas não entendem a questão do juiz investigativo, professor Gui. Elas dizem que o juiz investigativo traz medo e tira a certeza da salvação do adventista. Nada mais longe do que isso. E não, mas a cruz de Cristo foi suficiente. Com certeza. A cruz de Cristo como preço a ser pago é suficiente. Mas imagine o seguinte, hoje chegasse aqui o Bezos, né? O segundo homem mais rico do mundo, não, o homem mais rico do mundo é o segundo, o Bezos hoje. Ele chegasse aqui, pastor Kenny, chegasse para você hoje e descesse um helicóptero aqui e procurasse, eu quero falar com o pastor Kenny Rogers, né? E ele chegasse e dissesse, pastor Kenny, eu vi seu perfil no Instagram, no Facebook, e eu gostei muito do seu perfil. O pessoal ali da produção está falando assim, não pode ser o meu, não pode ser o meu. E ele falasse para você assim, eu quero te dar um cheque de 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. Acho que resolvi alguns problemas, né? 20 milhões de dólares. Aí o pastor Kenny, professor Gui, pega o cheque, ele chega com o cheque assim, ele fala para... Qual o nome da sua esposa? Débora, né? Chega em casa para Débora, vai com a moto dele, aquela moto que vai né? E ele vai para casa, chega lá, Débora, todos os problemas estão todos resolvidos, porque hoje eu ganhei um cheque de 20 milhões de dólares. E ele pega o cheque e coloca na estante. E diz assim, amanhã eu vou descontá-lo. E aí amanhã ele não tem tempo, porque tem que continuar trabalhando, tem que trabalhar. Amanhã ele não vai. Depois de amanhã também não. Passa um mês, 2, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e todo dia ele passa pelo cheque, ele e a Débora e os filhos, agora crescidos, e passa... O cheque resolve todos os meus problemas. Que problema esse cheque resolveu? Algum problema foi resolvido com esse cheque? Nada, absolutamente nada. Enquanto o pastor Kenny não for lá sacar, o dinheiro está lá depositado, disponível, mas não está surtindo efeito sobre a vida do pastor Kenny. A relação entre a cruz de Cristo e o juiz investigativo é mais ou menos essa. Cristo na cruz, ele deu um cheque para toda a humanidade. Toda a humanidade recebe. Não é? Mas apenas os que creem vão até o banco da graça para sacar. E quando chegam no banco da graça, olhar depois de alguns anos, e dizer assim, o pastor Kenny veio aqui, sacou. Isso é juiz investigativo. Não é mais nada. Seria mais ou menos assim, pastor Sérgio. A salvação está efetivada, mas ela precisa ser aplicada. A salvação está potencializada. Né? Na cruz, Cristo salvou a humanidade inteira. Cristo proporcionou a possibilidade de salvar a humanidade inteira. Ele proveu possibilidade universal de salvação. Mas no juízo investigativo ele diz por que ele está salvando o Sérgio. Por que ele está salvando? Ele individualiza essa salvação universal. Ele apresenta diante de todo o universo as razões pelas quais eu, como indivíduo, o professor Gui como indivíduo, o pastor Kenny como indivíduo, estão recebendo a salvação que foi proporcionada na cruz do Calvário. O juízo investigativo não é contrário à cruz. Ele simplesmente mostra para a humanidade inteira e para todos os seres não caídos que nós efetivamente aceitamos a provisão de graça feita na cruz. E quando o juiz... Acho que essa expressão juízo, as pessoas têm uma ideia errada de juízo, né, professor Gui? Elas pensam que juízo é sempre contrário a nós. Uhum. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você sabe, quando o apóstolo João diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, há um justo advogado que é Jesus. E eu lembro de um sermão muito antigo, quando o pregador dizia assim que lá na época de Jacó, quando alguém tinha fome, passava grandes necessidades e procurava uma solução, dizia assim, ide a José, no Egito, buscar trigo. E quem pecar, quem tiver em dificuldade, quem tiver em desespero, quem tiver com faltas, com confusão, ide a Jesus, que ele tem a solução. É a provisão da graça de Cristo para quem? Para quem pecou. E o que é pecado? A transgressão da lei. Quer dizer, lei, ela permanece, assim como a graça permanece. Quem descumpre a lei, busca a graça. Isso aqui é extraordinário, que todos nós saibamos disso, todo cristão, todo pecador que somos, nós não adianta nos esforçar para não pecar.
porque o pecado vem e nos assalta. Se pecar, tem um advogado, tem uma provisão de graça que Jesus... Isso é que eu vejo entre promessa e morte de Cristo, derramamento de Cristo, a história inteira, que todos passaram por esse momento, né? Durante tudo isso, vem de muito longe, no Antigo Testamento, alguém nos pergunta, mas já havia graça? Opa, é a lição. A lição da Escola Sabatina está tratando disso. A graça sempre existiu. A promessa da graça, que ainda não tinha sido efetivada pelo calendário, que veio com a morte de Cristo, que é a nossa salvação. Antes havia graça e havia lei. Depois da morte de Cristo, a graça e a lei. E quem quebra a lei busca a graça. Exatamente. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu, uma vez, conversando com um amigo que nós temos em comum, o pastor Benedito Muniz, nós estávamos conversando e eu falei para ele assim, Muniz, para mim, a primeira palavra da Bíblia é a primeira expressão de graça. Como é que fala em hebraico? A primeira palavra da Bíblia. Não, a primeira... Como é que está escrito lá em hebraico? Ó, prova de vestibular aqui de teologia, hein? Não me lembro agora. Isso é o nervosismo. Bereshit bara. Né? Na verdade, eu assim... falei Berit, que é de aliança. Eu tô Mas confundindo. você está certo, porque eu falei que a primeira é a palavra, né? Então, assim, quando Deus escolheu nos criar, Ele escolheu também nos dar graça. A escolha de Deus por nos criar é graça. Porque Deus, como onisciente, sabia todo o sofrimento que haveria E disso. se o homem pecar, vamos criar o homem. Se o homem pecar... Aqui está o reino da graça. Né? Então, assim, a primeira coisa que Deus faz quando resolve nos criar é resolver criar a graça. Né? Então, eu acho que as pessoas, quando elas pensam que a graça é um movimento posterior de Deus, acham que Deus foi pego de surpresa. E uma das coisas mais bonitas, uma das coisas que Ellen White diz no livro Patriarcas e Profetas, é que Deus não foi pego de surpresa pelo pecado do ser humano. Ele foi... a graça não é um pensamento posterior. O plano da redenção não é um pensamento posterior. Foram feitas provisões para que, se o homem pecasse, não houve decreto para que o homem pecasse, tudo foi dado a liberdade de escolher. O homem escolheu pecar e Deus havia escolhido antes nos dar graça, porque Deus poderia haver escolhido nos destruir. Né? E na profecia, e aí é o ponto que eu acho que é fantástico da profecia, e aqui só para... Ali está escrito convenção de Paulo, né? Ali foi um erro de digitação, é conversão de Paulo. Tá? Ali nós temos que nos lembrar, a profecia, professor Gui, pastor Kenny, eu queria aproveitar para a gente bater um papo sobre isso também, a profecia é a maior demonstração de que Deus não é o relojoeiro distante dos deístas. Né? Deus está sempre conosco. Ele interfere nos assuntos humanos sem tirar a liberdade do ser humano, mas sem permitir que o ser humano corra muito longe dele. Então, isso é uma demonstração não apenas do controle de Deus sobre a história, e uma demonstração da sua graça e da sua misericórdia também. Em 1844, quando inicia o juízo investigativo, esse juízo investigativo que a gente fala, ele é trazer o santuário de volta ao seu estado original, o santuário celestial. E qual é o estado original do santuário? Ninguém foi lá em cima e derrubou o santuário, nada dessas coisas. Mas como nós falamos semana passada, o Tamid, o contínuo, tem a ver com a intercessão de Cristo e o ministério celestial, que foi retirado durante a Idade Média da mente das pessoas. Não é? E é não à toa que Hebreus 9, verso 24, ele fala da necessidade de purificação da mente das pessoas, da consciência. A purificação do santuário, ele é também uma purificação das mentes das pessoas que buscavam em seres humanos a intercessão, quando a Bíblia diz que apenas um é o mediador entre Deus e os homens. E onde é que essa intercessão acontece, dessa mediação? No santuário celestial. Eu não preciso, e assim, nós somos muito claros com relação a isso na Igreja Adventista. Pastor, nós intercedemos diante de Cristo, mas a nossa intercessão é por falta de uma palavra melhor, é que nós utilizamos. Mas eu não sou intercessor entre alguém. Pastor Kenny tampouco. Só Cristo, né? Só Cristo. O professor Gui tampouco. Nós chegamos diante de Deus, eu me recordo sempre das nossas orações, em que nós dizemos, Pai, perdoa primeiro os meus pecados, para que eu possa apresentar diante de Ti a necessidade de uma outra pessoa. Mas Deus olha para o que eu estou apresentando, as necessidades das pessoas, por causa de algum mérito que o professor Gui tem, ou que o pastor Kenny tem, ou que eu tenho, ou que o pastor Ted Wilson tem, ou que o pastor Stanley Arco tem, aqui o presidente da igreja na divisão sul-americana, nós não temos mérito algum.
Onde está o mérito? Em Cristo. Nós pedimos a Cristo que apresente o seu mérito. Então, essa visão diferente é também uma purificação do santuário. Porque na Idade Média, lembra que nós falamos semana passada, o exército prevê, o Daniel, capítulo 8 de Daniel, o chifre pequeno colocou o seu exército sobre o Tamide. Em outras palavras, o exército levítico, o exército da intercessão, que agora é contraposto, ele é substituído por Jesus. Esse exército, ele é contraposto, né, trocado pelo exército dos sacerdotes da era da Idade Média, que exigiam que as pessoas pagassem penitência, pagassem indulgências para poderem receber o perdão dos pecados, quando a Bíblia nos diz muito claramente que apenas Deus pode perdoar pecados. Porque nós não levamos a sério o pecado, né? O pecado é aqui, nós fazemos, se nós somos assaltados, o inimigo, se bem que eu acredito que tem pessoas que estão fazendo pecado agora independente de Satanás, tá? Não, é verdade. Mas o pecado, onde ele é cometido por nós, mas onde é que ele é resolvido? É aqui na terra? Não, é nos céus. É no céu. Por isso é que o santuário que deveria ser purificado é lá no céu. E coincidiu até que o daqui não estava nem presente, né? Nem existia mais. Não tinha mais. Então, isso foi muito interessante em 1844, quando houve aquele equívoco, né? O grande desapontamento. Do grande desapontamento, que aqui não existiria mais aquilo, era lá. Mas Deus também teve misericórdia daqueles estudantes, que eu nem gostaria de estar naquela época aqui. Olha, nem me fala, viu? Eu me lembro de um professor da Universidade de Washington, que ele mandou uma carta para o Miller e dos seus seguidores, e essa carta está como um apêndice no Grande Conflito, livro do ano, do próximo ano, em que ele diz assim, não tenho dúvida que vocês acertaram, estão corretos quanto à data, mas vocês estão errados quanto ao evento. Ele alertou o pessoal, mas a expectativa, a esperança de que Jesus viesse, lá está em Apocalipse, né, era doce como o mel, iria se tornar amarga como o fel. Apocalipse 10. E interessante também agora nesse momento, porque nós estamos falando aqui de purificação no céu. Talvez algumas pessoas vão se perguntar, mas purificar do quê? Tem sujeira lá no céu? Tem pecado? Entra pecado no céu? Que purificação é essa aí? A nossa sujeira daqui está sendo corrigida lá no céu. E é bom lembrar que na terra ninguém tem poder de perdoar pecados, só Exato. Cristo lá do santuário celestial. Exatamente. E se nós lembrarmos que, tipologicamente, lá no ritual diário, os pecados eram transferidos para o santuário. Todos os dias, quando nós apresentamos diante de Deus as nossas solicitações de perdão e etc., não há um santuário na terra para onde os pecados são perdoados, são transferidos. Ele é transferido para o santuário celestial. Era simbolicamente, né? Era transferido simbolicamente para o santuário terrestre, e hoje ele é transferido para o santuário celestial através da intercessão de Cristo Jesus. Né? Inclusive, pastor, era pela fumaça, né, do lado do altar do incenso ali. E o sangue, né? E o sangue que era levado aspergido pra lá. ali. Exato. E ele passava pela cortina para chegar no Santo dos Santos. Agora, tem uma coisa que sempre o pessoal me pergunta, e lavavam aquela cortina? É. Lavavam uma vez por ano só, quando eles levavam ano. uma vez por ano só. Imagina que sujeira que era, né? E eu costumo sempre, até falo para alguns jovens assim, imagina só a visão do pecador, a visão do pecador. E isso que eu acho que a gente deveria lembrar quando a gente fala de juiz investigativo também. O pecador, quando ele chegava no final do dia, todo dia alguém pecava, não era toda hora. Aí ele chegava lá, apresentava a oferta, era ele que tinha que matar a oferta, não era o sacerdote que passava. Ele confessava, só do príncipe do sacerdote, que o sacerdote matava. Ele pegava, aí o sacerdote coletava o sangue, todos os dias, toda hora, pegava e ele ia. E o ofertante ficava ali no pátio. Ele não ia embora, ficava no pátio. E quando ele ficava no pátio, ele dizia para espera um pouquinho. Pegava e levava para dentro do santuário. A menorá, que é capítulo 26 de Êxodo, fala da menorá, descreve a menorá, diferente daquele candelabro que a gente tem assim, que ele é reto, ela apontava para dentro, e a luz ficava por dentro dela como se ela fosse côncava, para que a luz fosse para frente, sobre os pães da proposição e sobre a cortina que estavam lá, sobre a cortina. Agora imagina a visão. O sacerdote abre a cortina, a primeira cortina, e quando ele abre a primeira cortina, o ofertante que está ali próximo do altar de holocaustos, ele pode olhar para dentro, e quando ele olha lá para dentro, o que ele vê?
porque a luz incide sobre a cortina. Ele olha e vê a cortina toda ensanguentada, manchada e suja. Sangue coagulado. O cheiro que deveria estar aquilo ali. Óbvio que uma das funções do altar de incenso era justamente para permitir que os sacerdotes entrassem. Agora, o que eu acho muitas coisas fantásticas disso. Mas uma das coisas que eu acho mais maravilhosas de tudo isso aqui é que Deus, o Criador do universo, se reduziu a ponto de ficar num lugar fedido, sujo, porque ele queria demonstrar a graça que ele estava ofertando para cada um de nós. Ele se reduz e se torna, faz parte da sujeira, vive num lugar sujo, para que nós possamos no futuro viver num lugar limpo. E quando o ofertante lá, o sacerdote fecha a cortina por trás dele. Quando ele entra, ele tem um vislumbre do que o seu pecado causa dentro do santuário, mas imediatamente o seu pecado é posto para fora da sua vista. E o que isso significa? É como Deus dissesse assim: daqui para frente eu cuido. Vai para sua casa, fica tranquilo, porque daqui para frente é comigo. É comigo. E nesse momento, o sacerdote vai lá, asperge, faz todo o ritual, e ele sai de volta. Eu estou resumindo aqui de uma maneira bem rápida. Ele sai de volta, e quando ele sai, o que acontece? Ele abre a cortina, mais uma vez, e a cortina, a luz que estava agora, que brilhava lá na cortina, ela continua brilhando na cortina, ele vê o seu resultado, mas ele vê a face do sacerdote com a luz brilhando por trás. E é por isso que o Salmo 92 fala que a luz de Moisés e Arão, como que reluzindo e etc. E no Talmud é dito que belos são os sacerdotes quando saem do seu ofício. E eles saem por quê? Porque a luz que incide sobre eles é como a luz que incidiu sobre Moisés, no rosto de Moisés, que a gente lembra lá em Êxodo e no capítulo 3 de 2 Coríntios. E eles olham, e qual é a expectativa de Deus para que o ofertante que está ali? Lembra que eu disse que o teu pecado agora eu cuido? Em lugar do teu pecado, eu te dou graça. E agora vai para tua casa com tranquilidade. Porque Jesus reconciliou o homem com Deus. Quer dizer, Deus Santo não podia estar em contato com o pecador. E ele se fez pecado por nós. Aí Cristo pega o pecado nosso, vai para a frente de Deus, ele vê o pecado em Jesus, se volta para o mundo e agora o mundo está limpo. Porque Cristo limpou. Porque Cristo limpou. Isso é maravilhoso. É fantástico, né? E tudo isso nós temos onde? No santuário previsto. No dia da expiação, esses pecados que eram transferidos todos os dias, eles eram limpos, simbolizando que Deus iria limpar o universo, e não apenas o santuário. Deus iria limpar o acampamento de Israel. Ele era lançado sobre o bode Azazel, lançado por Azazel, e Azazel era levado para o deserto, para morrer lá no deserto, o bode. Simbolizando o inimigo, aquele que faz com que todos pequemos. Eu gostei da frase do Senhor, dizendo, nem sempre, né? Às vezes eu também acho que, muitas vezes, algumas pessoas fazem as coisas e dizem, foi o diabo. Eu não. Não tenho nada a ver com isso aí, não. Né? Não tenho nada a ver com isso. Mas ele é o originador de todos os pecados, de todos os males. E no dia da expiação, Deus lidava de maneira final com o pecado que era levado para dentro do santuário, tirando do santuário e mandando para o deserto. Da mesma forma. E percebe que coisa linda o que acontece aqui. Em 1844, esse juízo de investigação, ele não é para dizer se você é pecador, se você vai ser condenado ou não. Ele só diz o seguinte, em alguns aspectos. Primeiro, em relação ao santuário, Deus está tomando conta para limpá-lo, para limpar o universo da existência do pecado. Segundo, com relação a você, Deus está apenas vendo se você, Deus está apenas demonstrando para todo o universo que você veio até o santuário e aceitou o sacrifício feito por Cristo, trouxe os seus pecados, confessou e a cortina estava suja com os seus pecados, porque pelo sangue de Cristo foram levados para lá. E agora Deus está pegando esses pecados e lançando no fundo do mar. Não há nenhum tipo de incerteza trazida pelo juiz investigativo. Ao contrário, no juiz investigativo, nesse juízo de investigação a partir de 1844, a minha certeza é muito maior, porque eu sei que tudo aquilo que Cristo alcançou na cruz está sendo individualizado para mim. Está sendo individualizado. Eu não estou aceitando uma segunda salvação, porque só existe uma, que é a salvação apresentada em Cristo Jesus. Por isso eu termino dizendo que assim, uma das coisas mais fantásticas e maravilhosas das Escrituras são as profecias. E a segunda é justamente o estudo do santuário. Quando feitos juntos, nós podemos perceber a grandiosidade da graça de Deus. Eu espero que vocês tenham compreendido, que estão aqui conosco, e tenha ficado mais clara a profecia, essa grande profecia de tempo que nos levou até o tempo da purificação do santuário em 1844. Pastor, eu acho que
ainda nós precisamos gastar mais um tempo para esclarecer mais alguma coisa aí? Numa próxima vez? Ah, com certeza. Há muitas outras coisas a serem esclarecidas. E quem sabe, aqueles que quiserem fazer perguntas, façam perguntas para nós. Aí era bom dar os telefones, né? Sim. 994055612, que é o meu telefone. O da escola é 58416664. E a semana passada você deu o seu telefone. Exatamente. Para que as pessoas queiram perguntar, saber mais a respeito disso. E mais, esta semana eu estive falando para uma pessoa a respeito desse momento aqui, de 1844 para cá, o que é que está acontecendo lá no Santuário Celestial. E a pessoa que estava me ouvindo abriu os olhos e disse assim, eu preciso saber mais disso. Olha que bênção. E semana que vem ele vai começar a estudar com essa pessoa. Muito bem, muito bom. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. Mas nós precisamos voltar aqui, minha gente, para continuar mais tirando dúvidas. Quem sabe durante a semana a gente coleciona questões, dúvidas, e para fazer, quem sabe da próxima vez, perguntas talvez mais específicas. Isso, aquilo, e como é que é? Me conta mais, como é que foi essa... Eu não entendi mesmo a questão da meia semana, como é que foi isso? Porque Paulo e não Estevão teve alguma participação nisso? Com certeza, houve um momento ali, mas a pregação para os gentios partiu de Paulo. Todas essas coisas é bom que a gente tire dúvidas e eu quero que vocês me façam perguntas e eu trarei aqui na próxima. E também poderíamos voltar a ter alguma coisa do passado ali, e dar uma continuidade ainda em tudo isso aí. Claro, claro. É? Com certeza. Você, se tiver dúvidas, você entra em contato conosco aqui na escola, comigo, através do telefone 19 99734 8582, WhatsApp, tá bom? 19 99734 8582, com o pastor Kenny também, né? Você pode entrar em contato? Com certeza, é 19 98163 5057. Repete. 19 98163 5057. Nós temos uma equipe de capelania aqui que está disponível para responder as suas dúvidas. E sim, ótima proposta da próxima semana nós tirarmos dúvidas dos nossos internautas, das pessoas que nos ouvirem, que estiverem conosco. Então tragam as suas dúvidas, tragam as perguntas, a gente vai tratar de responder aqui para a honra e glória de Deus. Ok. Muito obrigado. E vamos agora terminar com uma oração, agradecendo a todos aqueles que nos ouvem e agradecendo também, primeiro, a Deus por essa oportunidade, por esse conhecimento que Ele nos deu. E obrigado ao pastor Sérgio, obrigado ao pastor Kenny, obrigado ao pessoal aqui que trabalha nos bastidores, que eu gosto muito dessa gente, que sempre está aqui para nos dar apoio. Sem vocês, as coisas seriam bem difíceis. Tá? Da técnica. Muito pessoal obrigado. Da técnica. E vamos orar. O senhor ora? Oro, claro. Adonai Deus de Israel, nosso Senhor e nosso Criador. Quão maravilhoso é saber que o Senhor cuida da nossa história, que o Senhor nos traz conhecimento e que o Senhor moldou os rumos dessa história para que aqui chegássemos e recebêssemos todos nós o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelas profecias, obrigado por esta profecia do capítulo 8 de Daniel e do capítulo 9 também. Obrigado por sermos agora não julgados num juízo investigativo, mas termos apenas e tão somente demonstrado a razão pela qual o Senhor pode nos salvar para todo o universo. Demonstrar diante do universo que a provisão da graça feita na cruz do Calvário, do preço pago na cruz do Calvário, foi sacada do banco da graça por cada um de nós, do banco dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem nós somos salvos e em nome de quem nós oramos agora. Amém, Senhor. Amém. Então, muito obrigado, gente. Um abraço para todos.